Então, aí eu tentei ser o mais claro possível na aula lá. Caso alguém não queira que eu faça uma explicação de novo, alguma coisa, pode me perguntar no WhatsApp, a hora que for lá, que eu tento dar uma explicada lá, tá? Mas eu acho que eu fui claro o suficiente para questão de ordem, de natureza, como que diferencia cada caso, né? E isso é o mais fácil da análise combinatória. Entender o que é trocar de ordem, natureza, é o mais fácil. O complicado da análise combinatória é os exercícios, são os exercícios. Né? Que às vezes dá aquele exercício meio bugado, meio difícil, o raciocínio, a gente fica meio perdido. E é normal isso. Então, você, por exemplo, eu tô falando aqui da Isadora porque ela foi a minha aluna do ano passado, não, do oitavo ano até o terceiro ano passado. Então eu sei que ela tem uma base boa de análise combinatória. Mas não sei como que vocês estudaram, né? Eu sei que os alunos do fundamental, ou do fundamental não, do estado aí tá tendo esse blá 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 de PET aí, eu sei que tá difícil. Ainda mais análise combinatória, aí não vai aprender mesmo. Mas não se assuste, não fica pensando, não, eu não sei nada porque eu não consigo fazer exercício. Não, análise combinatória é assim mesmo, tá? Eu tô passando aqui para vocês porque o máximo que vocês conseguirem de absorver de análise combinatória vai ser bom lá pro Enem. Por mais que você não fique fera, né? Igual eu falei, até eu tenho exercício que eu pego, eu não consigo fazer. Né? Eu preciso pensar, fazer de um jeito, refazer, né? Mas o máximo que você conseguir absorver aqui vai te ajudar lá no Enem. Porque às vezes cai uma questão fácil, bobinha, simples. Às vezes isso que absorveu te ajuda a chutar uma questão, né? Então é por isso que eu falo para essas matérias que são mais difíceis, tentar absorver o máximo possível. Mas não se culpar porque às vezes não conseguiu aprender o suficiente para resolver um exercício complicado. Tá? E, então na aula de hoje eu vou falar de alguns exemplos, nós vamos resolver alguns exemplos juntos aqui, e eu vou dando mais uma dica que eu preciso falar de duas coisas, que é a combinação quando pode repetir elementos, tá? Eu vou explicar, e a permutação também quando tem elementos repetidos. O que nós vamos fazer, beleza? Para o primeiro exercício aí, eu coloquei esse exemplo aí para a gente discutir. Eu tenho 10 pessoas, entre elas Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão com 4 membros escolhidos entre os 10. Quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecer, mas nunca juntos na mesma comissão? Esse é um problema clássico de análise combinatória. Calcular quantos grupos eu consigo formar a partir de um grupo de pessoas. Né? No caso aí eu tenho 10 pessoas e preciso formar grupos de 4. Quantos são os grupos possíveis de 4 pessoas? Porém, você tem uma condição para o grupo. Você não pode pegar qualquer pessoa, qualquer 4 lá e montar uma comissão. Tem 2 carinhas aí no grupo que eles brigam. Eles não se dão bem. Eles não podem ficar na comissão porque vai dar problema. Ou seja, eu preciso resolver esse problema. Aí que a análise combinatória às vezes começa a ficar difícil, né? Mas a partir do momento que você for tendo, é claro que você precisa de um tempo maior, né? A gente não consegue pegar análise combinatória do dia para a noite mesmo, não. Né? Essas manhas, esses macetes, vocês vão desenvolvendo a partir da prática de exercício. Então vamos supor o seguinte: eu sei que Gilberto e Laura, vamos pensar que eles são ex-namorados, eles são ex-namorados e não podem ficar juntos de jeito nenhum que sai no tapa. Então, por exemplo, eu não posso ter o grupo Gilberto, Laura e mais dois quaisquer. Esse grupo não pode. Mas eu posso ter um grupo com Gilberto e 3 pessoas quaisquer diferente da Laura. Ou eu posso ter um grupo com a Laura e mais 3 integrantes quaisquer diferente do Gilberto. Ou eu posso ter um grupo qualquer sem nenhum dos dois. Vocês estão vendo que eu preciso pensar nessas possibilidades. Então aí que entra a dificuldade da análise combinatória. É pensar em tudo que pode acontecer numa situação. Aqui eu pensei, olha, eu posso ter grupos com os dois, quer dizer, não posso, né? Mas eu poderia formar grupo com os dois juntos. Eu poderia formar grupos sem nenhum deles. Eu poderia formar grupos com o Gilberto sendo integrante. Eu poderia formar grupos com a Laura sendo integrante. Né?
Tem muita possibilidade. O que eu vou fazer então? Em problemas desse tipo, pessoal, vocês vão pensar o contrário do exercício. O que é pensar em contrário do exercício? Pensar em calcular todos os grupos que estão o Gilberto e a Laura juntos. Wagner, mas ele não quer. O exercício falou que eles não podem. Mas é exatamente isso o raciocínio do exercício. O mais fácil do exercício, né? É exatamente pensar o seguinte: em todos os grupos que figuram os dois, que não podem, e pensar em todos os grupos possíveis de formar. Por quê? Analisa comigo. Imagine que aqui representa o conjunto de todos os grupos. Aqui eu vou conseguir colocar todos os grupos. Todos os grupos possíveis, independente se briga, se não briga, tá todos os grupos aí, né? Aí vamos pensar lá, deu um grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 grupos possíveis. Só que se eu calcular aqueles grupos que não podem, por exemplo, eu calculei aqueles grupos que os dois estão lá figurando no grupo. E deu esses daqui, ó. Esses grupos que estão de azul são o que o exercício não quer. Esses 4 grupos aqui, eles têm que estar fora. Ah, mas então o que você pensa? Se eu tenho o total de grupos e tiro os que não podem, vai sobrar exatamente o que pode, que é a resposta do exercício. Né? Então pensa comigo, como que eu calculo todos os grupos possíveis? Esquece a condição do problema. Esquece essa condição aqui, ó. Isso aqui não pensa nisso aqui agora não. 10 pessoas querem formar uma comissão de 4 pessoas. Olha, 10 pessoas formando uma comissão de 4 pessoas, eu tenho que pensar o seguinte: arranjo, combinação ou permutação? Eu dei a dica para vocês na aula passada. Pensa num grupo. Vou pegar o A, o B, o C e o D. Tá aí os 4. Aí eu falei A, B, C, D. Aí vem a Amanda e fala: não, Vaguinho, pega o D, C, B, A. Ficou a mesma coisa. Ou seja, a ordem dos elementos do grupo não altera o grupo. Amanda, Júlia e Isadora. Isadora, Júlia e Amanda. É o mesmo grupo. Eu só troquei a ordem dos elementos. Ou seja, alterou o resultado? Não. Isso quer dizer o quê? Que a ordem não importa. Se a ordem não importa, a única coisa é o elemento. É a natureza. O que seria isso? Amanda, Júlia e Isadora. Tira Isadora e coloca Ana Luísa. Eu troquei o elemento Isadora com o elemento Ana Luísa. Então a natureza mudou o resultado? Mudou. Quando apenas a natureza muda o resultado, na aula passada eu mostrei para vocês, nós trabalhamos com combinação. Então, combinação. Eu tenho 10 pessoas e quero formar um grupo com 4 pessoas. Aplicando a fórmula, né, que eu passei para vocês ontem, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então eu vou ter 10 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial. 10 vai caminhar até o 6. 10, 9 vezes 8 vezes 7 vezes o 6 fatorial. Esse 6 fatorial, o 4 fatorial eu preciso desenvolver. Esse com esse cancela. E nós vamos fazer as devidas simplificações. É aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, cancela com 8. 3 com 9 dá 3. Nós temos aí um total de 210 comissões possíveis. Tá? Muito aluno confunde, mas como que o Vaguinho está fazendo 210 grupos com 10 pessoas só e formando um grupo de 4? Aí muito aluno pensa, ó, eu consigo formar 2 grupos completos de 4 e sobram 2 pessoas. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou querendo dividir 10 pessoas em grupos. Eu quero pensar em todas as possibilidades de eu formar grupo com essas 10 pessoas. Mas é um grupo de 4 pessoas. Eu posso pegar o A, o B, o C, o D. Eu posso pegar o A, o B, o C, o E. Né? Eu estou pensando em quantidade, em possibilidades. Não quantos grupos são possíveis de ser formados com 10 pessoas escolhendo 4.
que vai ser 2 grupos de 4 e um grupo de 2. Não é assim igual a gente faz na escola. Aqui eu estou pensando em possibilidades. Então eu consigo ter 210 possíveis comissões formadas dentre essas 10 pessoas. Só que, dentre essas 10 pessoas, dentre esses 210 aqui, existem algumas comissões aqui que o exercício não quer. Porque aqui, ó, dentro das 210, tem comissão que o Gilberto e a Laura estão fazendo parte. Mas eu não posso contar porque eles vão sair no tapa. Eles vão brigar, não tem jeito. Então o que eu vou fazer? Igual eu expliquei. Eu calculei o total, vou calcular agora o que eu não quero e pegar o total menos aquilo que não pode. Vaguinho, mas o que não pode? Eu tenho que escolher 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Se eu estou calculando exatamente o que não pode acontecer, e o que não pode acontecer? Gilberto e Laura estarem no mesmo grupo. Ou seja, já coloca os dois lá. O Gilberto e a Laura já estão lá. Deixa eles lá. Agora, quantos são os grupos possíveis de serem formados com Gilberto e Laura já sendo integrante deles? Ué, mas espera aí. Se tinham 10 pessoas, Gilberto e Laura já foram escolhidos para o grupo. Sobraram quantas pessoas agora de escolha? 8 pessoas. 8 pessoas, eu preciso escolher quantas para completar a comissão que eu tô querendo calcular? 2 pessoas, ó. Vocês estão vendo que estão sendo formados 2 espaços aqui. Então, isso aqui, ó, gera o quê? Eu já mostrei que a ordem não importa, né? Então, combinação de 8 pessoas, porque o Gilberto e a Laura já fazem parte da comissão, e eu preciso completar com 2 pessoas para formar uma comissão de 4 pessoas. Então, aqui é combinação de 8 em 2. O que é combinação de 8 em 2? É exatamente aqueles grupos que não podem acontecer. Então, que vai ser 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 6 fatorial eu posso deixar porque eu vou cancelar. Simplifica aqui, ó. 4 vezes 7, 28. Das 210 possibilidades de comissões, 28 precisam ser descartadas. Porque dá briga. O Geraldo com a Laura tá junto na comissão e não pode. Então, o que eu faço? 210 menos 28, que dá aí 182 comissões possíveis de serem formadas com todo mundo em paz, sem ninguém brigar com ninguém. As comissões que dão problema são as 28. O total é 210, então, resultado fica aí 182 comissões possíveis de ser analisado. Então, quero que vocês percebam o seguinte, a análise combinatória é difícil? Não é fácil. Né? Mas o que é difícil? É o raciocínio. E como que você adquire raciocínio? Estudando e praticando. Porque vocês viram que as contas não é fácil, não é difícil. As contas vocês fazem rapidinho. Né? O problema está onde? Raciocinar. Aí a gente não consegue, nós professores não conseguimos colocar o raciocínio na cabeça de vocês. Nós conseguimos mostrar o caminho. Ó, o caminho é esse, igual eu mostrei aqui agora. O caminho é esse, pensar isso, para eu pensar que eu não quero. Só que toma, esse raciocínio você vai fazer sempre. Não tem um bolo de receita. Não tem uma receita de bolo para isso. Cada exercício vai ter uma coisa. Então a gente que vai ter que descobrir. Beleza? Falamos aí de combinação. Vocês viram que não foi possível combinar, repetir pessoas no mesmo grupo. Até porque uma pessoa é uma pessoa. Não tem como colocar eu e eu no grupo. Né? Porém, existe uma combinação que chama o seguinte: combinação com repetição. O que seria a combinação com repetição? Que caiu no Enem ano retrasado. Foi ano retrasado que caiu, se não me engano. O que seria uma combinação com repetição? Seria possível você repetir elementos. Olha esse exemplo. Isadora, agora vem um problema dos palitinhos. Você lembra do cursinho do ano passado?
Olha esse exercício, quero que vocês pensem. É uma situação que todo mundo já fez, comprar sorvete na vida. Suponha que você queira comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria que possui apenas 3 sabores: chocolate, baunilha e morango. De quantos modos diferentes você pode fazer esta compra? Já imaginaram a situação na cabeça de vocês? Eu poderia comprar o quê? Poderia comprar tudo de morango. 4 bolas de morango. Viu a repetição acontecendo? Morango, 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 morango. Poderia ter comprado uma de morango, 2 de baunilha. Olha a repetição acontecendo. Uma de morango, 2 de baunilha. Repetiu 2 bolas. Poderia ter comprado uma de morango, uma de baunilha, a outra de... De quê? Perdi aqui. Chocolate. Porém, eu comprei só 3. Eu preciso comprar mais uma. Obrigatoriamente eu vou ter que repetir. De morango, por exemplo. Então vocês estão entendendo o que eu disse de repetição? Eu posso ter resultados repetidos. Eu posso repetir bolas de sorvete. Então por isso que a gente vai trabalhar com repetição. Ô Vaguinho, mas por que combinação? Eu falei que combinação, a ordem não importa, né? Beleza. Aí você vai chegar lá na sorveteria lá. Você vai pedir. Quando não tem repetição, também é combinação. Mas é essa combinação aqui, Amanda. Aqui não tem como repetir. Como que no grupo vai estar você, eu e Ana Luísa? Não tem como repetir você, entendeu? Então isso é combinação simples. O primeiro exemplo foi combinação simples. Não é possível ter repetição. Você não consegue repetir elemento. Agora, o segundo exemplo, você é obrigado, você tem a repetição. 2 bolas de morango e 1 bola de chocolate. Respondi sua pergunta? Beleza. Então, voltando aqui, fica bem claro de ver a diferença de quando não pode repetir, igual aqui, o primeiro exemplo, e de que quando pode repetir. Mas, Magui, por que você está falando de combinação toda hora? O que me leva a entender que é combinação? Eu falei com vocês que a única coisa que importa na combinação é a ordem. Desculpa, é a natureza. O que é a ordem? Lembra que eu disse? Ficou com dúvida de entender por que é a ordem? Pega um exemplo possível. Imagine você, compra para mim um sorvete. Vaguinho, eu quero comprar um sorvete de 2 bolas de chocolate e 1 bola de morango. Comprei meu sorvete. Aí vem eu, falo assim, não, funcionário aí, ô Diego, eu não quero comprar 2 de morango e 1 de chocolate, não. Eu quero 1 de chocolate e 2 de morango. O que alterou o seu sorvete? Nada. Quem compra 2 de morango e 1 de chocolate é a mesma coisa que comprar 1 de chocolate e 2 de morango. Não altera nada, não. É o meu mesmo sorvete. Lembrando que eu não estou pegando a ordem das bolinhas, não, tá? Se as bolinhas estivessem uma em cima da outra e eu quero a de chocolate em cima, depois eu quero de morango, depois eu quero de chocolate, aí o exercício é deixar claro que a ordem teria que ser importante. Mas aqui não. Eu preciso comprar 4 bolas de sorvete. Tá, 2 de morango, 1 de chocolate. Não, mudei de ideia, eu quero outra coisa diferente. 1 de chocolate e 2 de morango. Se você falar isso na sorveteria, o cara vai rir da sua cara. Né? Por quê? A ordem não importa. Por isso que o que importa é a natureza. Tirar 1 bola de chocolate e colocar 1 de baunilha no lugar, trocar o elemento, certo? Então por isso é que aqui se trata de combinação. E nesse caso é combinação com repetição. Vaguinho, mas a combinação com repetição eu posso já usar essa fórmula? Não. Não vale para essa fórmula mais. E eu vou tentar passar para vocês aqui agora esse raciocínio sem fórmula alguma. Tá?
Quer dizer, tem que ter uma formulinha, mas aí a gente vai tentar fugir dessa formulinha de permutação com repetição, que depois eu já falo de uma vez. Eu quero comprar 4 bolas de sorvete. Então eu vou comprar a primeira, depois eu vou comprar a segunda, eu vou comprar a terceira e vou comprar a quarta. Mas aí eu tenho 3 sabores diferentes. Se eu tenho 3 sabores diferentes, vamos imaginar que quantidade, né? Eu posso comprar tudo de uma bola só. Eu posso comprar uma bola, as 4 bolas do mesmo sabor, né? Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho 3 sabores distintos, eu vou pensar sempre no que for menor, tá? Vou pensar em sabores, porque sempre pensa na menor quantidade. 3 sabores. Então eu tenho chocolate, eu tenho morango e eu tenho baunilha. E eu preciso comprar 2 bolas. Olha o que eu estou fazendo. 2 de chocolate, uma de morango e uma de baunilha. Olha lá. Comprei 4 bolinhas. Mas eu poderia ter tirado esse pauzinho daqui e colocado ele aqui. O que eu comprei? 4 bolinhas. Mais 2 de chocolate e 2 de baunilha. Poderia ter tirado esse pauzinho daqui e colocado ele aqui. Continuo comprando 4 bolinhas. Uma de chocolate, uma de baunilha, uma de morango e 2 de baunilha. Poderia ter tirado esse pauzinho daqui e colocado aqui. Poderia ter tirado esse pauzinho daqui e colocado ele aqui. O que significa esse esqueminha que eu fiz? Todas as bolas de baunilha. Não comprei nenhuma de chocolate, nenhuma de morango e comprei as 4 de baunilha. Então vocês estão vendo que a única coisa que eu estou fazendo para mudar o resultado é trocando esses pauzinhos de lugar. Vou trocar esses pauzinhos aqui e vou passar um para cá, 2 para cá, 3 para cá. Tirei os 4 pauzinhos do B e joguei e distribuí no C e no M, que é chocolate e morango. Olha a solução aparecendo de novo. Eu comprei um chocolate e 3 morangos e nenhuma baunilha. Então vocês compreendem comigo? Se ele exigisse que tivessem os 3 sabores, ou você teria 3 opções: ou compra todos os 3 de morango, ou compra todos os 3 de chocolate, ou compra todos os 3 de baunilha. 3 opções só. Agora, se eles. Tá. Se eles essa palavra é difícil de falar, enrola a língua. Exigir que tenha aí pelo menos, uma bola de cada cor, uma bola de cada sabor. Isso aqui, então, é certeza, não é possibilidade mais. Como você perguntou, se ele quisesse que você comprasse uma bola de cada cor, ou uma bola de cada cor não, uma bola de cada sabor, tem que ter todos os sabores. Então tem que ter morango, tem que ter baunilha e tem que ter chocolate. Isso não é possibilidade para você mais, isso é certeza. Então você não trabalha mais com análise combinatória. Você vai fazer isso que eu estou fazendo. Vou colocar uma de chocolate, uma de baunilha e uma de morango. Beleza. Agora, o que vai acontecer com a quarta bolinha de sorvete que você vai comprar, aí sim se transforma numa possibilidade. Porque você poderia ter pegado a última, né? Falta escolher a última. Posso escolher de chocolate, ou poderia escolher de morango, ou poderia escolher de baunilha. 3 opções. Ou você compra 2 de chocolate, uma de morango e uma de baunilha, ou
duas de morango, uma de chocolate, uma de baunilha, ou duas de baunilha, uma de chocolate, uma de morango. Você viu que você teve três opções só? Então, do jeito que você pediu a sua ideia aí, sim, aí seria sim, seria três opções, não tem outra escolha não. Se fosse a situação que você colocou, se ele quisesse que tivesse os três sabores, então tem que ter pelo menos um de cada. Pelo menos um de cada. Um morango, um chocolate e um baunilha. Eu já garanti a vontade lá da sorveteria. Agora, a quarta é minha. Ou eu compro mais uma de chocolate, ou eu compro mais uma de morango, ou eu compro mais uma de baunilha. Entendeu? Então você teria três opções só. As opções de você completar as suas quatro bolinhas de sorvete seriam apenas duas. Três, no caso. Beleza? Mas como ele não exigiu, eu posso comprar tudo de chocolate, tudo de baunilha, tudo de morango. Então tem várias variações. É essas variações que eu preciso calcular aqui agora. Agora que vem o complicado de vocês entenderem. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Vocês viram que a única coisa que eu estou fazendo é trocar os pauzinhos de lugar. Amarelo com vermelho e blá blá blá. Não é isso? Tira aqui, coloca aqui. Três de morango, um de baunilha. Então eu estou trocando de lugar. Trocar de lugar. Permutação. Lembra que eu disse ontem que lá no dicionário permutação significa permutar. Trocar elementos de ordem. Então eu estou trocando os pauzinhos de lugar. Estou trocando um pauzinho com o outro, estou jogando para o outro lado, então eu estou fazendo uma troca de pauzinhos. Então eu tenho quantos pauzinhos para serem analisados? 1, 2, 3, 4. Porém, esse mais vai entrar na nossa briga. O sinal de mais vai entrar na nossa briga. Por quê? Eu tenho a possibilidade de trocar o sinal de mais para pensar na ordem dos resultados. Olha aqui. Se alguém quiser me falar, ativar o áudio aí, ou escrever no chat que solução que é essa que eu estou escrevendo aqui, agora eu vou parar de mudar de cor. Pode seguir a ordem, tá? Chocolate, morango e baunilha. Esse esqueminha que eu acabei de desenhar, alguém consegue me falar o que significa? Qual que foi a compra que eu fiz do chocolate, do sorvete? 4 de baunilha, exatamente. Eu coloquei os 4 no final. Agora se eu tivesse feito isso aqui, ó, vou trocar esse pauzinho de lugar com o mais de lugar. Vou passar o pauzinho para cá e o mais para cá. É uma outra compra. Agora eu comprei todo mundo de morango que está no meio. Eu estou comprando todo mundo de morango, olha. E se eu passar esse pauzinho para cá, ó, esse sinal de mais para cá? O que eu estou comprando? Um de chocolate, 3 de morango e nenhum de baunilha. Olha lá, ficou vazio, tá vendo? Então, gente, o que vocês percebem com isso? A troca de elementos, pauzinhos e sinais de mais altera o resultado. Opa, aqui é mais. Né? Então, olha lá. Um pauzinho mais, dois pauzinhos mais um. Um chocolate, dois morangos e uma baunilha. Troquei de lugar. Ou seja, estou permutando quantos caracteres de lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 espaços para esse esquema aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Para eu começar, eu poderia começar com qualquer um dos 6. Ou eu coloco esse pauzinho, ou eu coloco esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Eu tenho 6 opções de escolha. Vamos pensar que eu escolhi esse. Beleza. Para o segundo elemento aqui, sobraram quantos caracteres para eu escolher? 5. Vamos supor que eu escolhi esse mais aqui para ficar na segunda posição. Sobraram 4, 3, 2, 1. Que é a permutação de 6 elementos.
Lembra que eu falei ontem? Você está pegando 6 elementos e trocando 6 elementos de lugar. Beleza? Porém, sempre tem um porém, né? Nada fica no... Se eu tivesse trocado elementos iguais de lugar. Olha, isso aí é uma solução, né? Um de chocolate, dois de morango e um de baunilha. Se eu trocar esse mais aqui com esse mais de lugar, que são caracteres iguais, troquei. Mudou o resultado? Não. Continua a mesma coisa. Se eu trocar esse pauzinho aqui com esse pauzinho de lugar, troquei. Mudou o resultado? Não. Se eu trocar esse pauzinho aqui com esse pauzinho de lugar, troca de elementos iguais não altera o resultado. Vaguinho, me explica melhor isso. Pensa na palavra banana. E você quer mudar as letras de lugar e formar palavras sem sentido ou com sentido, que é chamado de anagrama. Né? Anagrama é trocar, pegar o nome da Bianca e mudar as letras de lugar e escrever uma outra palavra, com sentido ou sem sentido. Beleza? Mas agora pensa comigo. Troca aí para mim esse A de lugar aqui, ó, com esse A de lugar. Ficou a mesma palavra. Troca o N com N, fica a mesma palavra. Ou seja, quando você troca elementos repetidos, elementos iguais de lugar, você não altera nada. Mas elementos diferentes são alterados. Vou trocar o B com A. Vou passar o B para cá. Olha lá, formou uma outra palavra doida aí, sem sentido. Mas é uma outra palavra. Né? Então vocês estão vendo que eu estou trocando de lugar letras distintas, ok. Letras iguais, não. Como que eu faço para calcular todas as trocas possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial, porque eu estou trocando 6 letras de lugares. Dividido pelas aquelas trocas que não alteram o resultado. Olha, se eu pegar aqui A azul, A amarelo e A vermelho. Troca, vai trocando os As para mim de lugar aí. Quantas vezes você consegue escrever isso? É o que eu expliquei ontem. Ó, vai ficar, eu vou ter que trocar aqui, ó. Tá A, azul, amarelo, vermelho. Eu poderia ter escrito amarelo, azul, vermelho. Eu poderia ter escrito vermelho, azul, amarelo. Então, na verdade, eu estou pensando em que quantas são as trocas possíveis que eu tenho apenas com as letras As? 3 para a primeira, porque aqui poderia vir ou o azul, o amarelo ou o vermelho. 3 escolha. Para essa aqui, poderia vir as duas que sobraram. Então, duas. E para o último caso, sobrou um A só. 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Lembra que eu falei na aula ontem? Ou seja, quando você trocou só os As de lugar, você contou cada palavra 6 vezes a mais. Você repetiu aquelas palavras 6 vezes a mais. Igual eu expliquei no grupo ontem. Então eu tenho que dividir para resolver esse problema. 3 fatorial. Porque são 3 letras As. Mas eu tenho o problema do N. O N também são palavras repetidas, são letras repetidas. N com N, N azul, N preto. N preto, N azul. Continuou a palavra banana. Ou seja, eu contei aquela palavra 2 vezes a mais repetido. Como que eu sei que é 2? Eu tenho 2 N's. Aqui poderia acontecer qualquer um dos dois. Escolhi um N para colocar lá. Sobrou um só. 2 vezes 1, 2, que é o 2 fatorial. Então eu venho aqui e divido por 2. Aí eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu vou cancelar com 3 fatorial. E 2 fatorial vai ficar 2 vezes 1, que eu vou simplificar aqui, vai dar 2. Então aqui eu vou ter 60 palavras diferentes que eu consigo formar com a palavra banana, sem repetir alguma. Nenhuma delas estão sendo repetidas. Tá? Então nós temos aí 60 anagramas distintos com a palavra banana.
É o mesmo raciocínio aqui, ó. Quantos carinhas estão sendo trocados de lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, existe caracteres repetidos. Aqui existe letra. Aqui existe símbolo repetido. Quais são os símbolos repetidos? 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, 4 pauzinhos. Se você mexer nesses pauzinhos, apenas nos pauzinhos, você não muda o resultado. Então você precisa resolver esse problema dividindo por 4 pauzinhos. Quantas opções? Quantas formas eu consigo mudar os 4 pauzinhos de lugar? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é como se fosse colocar 4 pessoas em fila. 4 fatorial. Porém, além dos caracteres, que são os pauzinhos, do símbolo, eu tenho o símbolo de mais. E o símbolo de mais são 2 símbolos de mais. Se eu trocar de lugar, eu não altero o resultado. Então eu tenho que dividir 2 fatorial. Com isso, conseguimos calcular 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Cancela o 4 fatorial com 4 fatorial. 2 fatorial é 1, cancela com 2. Opa, que dá 3. Temos 15 opções de sorvetes para montar. De quantos modos diferentes você pode fazer esta compra? De 15 modos diferentes. E pensado em tudo, em tudo. Certo? Quantas horas? 8 e 10, tá bom, dá tempo. Vocês viajaram muito aí? Às vezes a matemática tem que viajar também comigo para conseguir entender. Deu uma viajada boa aí? Ou ficou muito complexo? Pode falar para mim aí, pessoal. Se pelo menos conseguiu acompanhar o meu raciocínio e não ficou assim, o que ele tá fazendo? Tá ótimo. Um outro exemplo parecido com esse. Vamos supor que eu tenho um mapa de uma pequena cidade aí. Dividido em quarteirões. Tudo bonitinho, tá? Aí, eu tô aqui no ponto A e preciso chegar no ponto B. Eu tô lá no ponto A e preciso chegar no ponto B. Eu só posso andar sobre as linhas. Não posso ir direto não, tá? Finge que aquilo é rua. O que tá de preto é rua. Aí você não pode atravessar não, você tem que andar nas ruas, beleza? De quantas formas eu consigo chegar lá no B fazendo os menores caminhos possíveis? Aí você pode pensar, gente, eu vou começar a contar esse negócio aqui porque vai dar pouco. Eu vou subir tudo e vou virar tudo para direita. Cheguei, ótimo. Ah, eu vou subir, vou virar para direita, eu vou subir, vou virar para direita, eu vou subir e vou continuar para direita. Cheguei. Eu vou tudo para direita, vou chegar lá na quina final e vou subir tudo até chegar no A. É um caminho diferente. Então o exercício quer que nós contemos quantos são esses caminhos. Como eu falei, o menor caminho possível, a gente não pode ficar brincando de zigue-zague. Eu não posso vir aqui, subir, voltar, subir, voltar, subir, voltar, porque o caminho vai ser longo. Para ser o caminho, só o caminho mais rápido de chegar, você tem duas opções. Você nunca vai voltar e nunca vai descer. Se subiu, você não desce. Se você foi para a direita, você não pode voltar, porque senão o caminho vai ficar longo, igual eu falei, ó. Vou subir, vou virar para a direita. Se você descer, olha, você tá fazendo bobeira. Você tá andando mais. Então, para ser o menor caminho possível, o que, que eu tenho que fazer? Ou você sobe ou você vai para a direita. Mais nada.
Ou você manda um comando setinha para cima, ou você manda o comando para direita. Quem já jogou videogame aí, quem tem videogame em casa aí, entender direitinho. Quando você faz vamos pegar um caminho, você tem lá setinha para cima, setinha para baixo, setinha para esquerda, setinha para direita. Vou fazer o comando. Um possível comando é este aqui, ó. Vou subir tudo. Para cima, para cima, para cima e para cima. Você só consegue apertar 4 vezes para cima. Pro seu bonequinho parar aqui em cima, ó. Eu tô aqui, né? Agora eu tô aqui, ó. Que eu apertei 4 vezes pra cima. Ah, Baguinho, aperta pra cima de novo. Mas como eu vou apertar pra cima de novo? Vou voar? Não tem rua aqui pra cá mais. Então o máximo de caminhos que a gente consegue apertar é cima, 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 só. Beleza. Agora, pra direita, quantos são os caminhos que eu tenho que apertar para chegar lá no B? 1, 2, 3, 4, 5. Quando você faz 4 para cima, 4 para direita, chegou no seu destino. Certo? Então, este aqui é um possível caminho a ser seguido de A para B. Cima, 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 direita, 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 direita. Agora, troca para mim. Eu esqueci o nome desse negócio. Caracteres não. Troca para mim elementos aí de lugar. Troca essa setinha para cima e coloca ela aqui. E passa aquela lá para cá, por exemplo. É um caminho possível? É. Olha lá. Direita, sobe, 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 direita, direita, sobe, direita, direita. Tá vendo? Apenas uma coisa que eu estou fazendo para contar os meus caminhos: mudar a galera de lado. Ou seja, permutar. Permutar, trocar de ordem, trocar elementos de lugar. Vaguinho, troca para mim de novo. Passa, aqui estava assim, né? Vamos fazer qualquer troca aqui. Vou passar esse aqui para cima e aqui eu vou colocar direita. Que caminho que é esse? Direita, para cima, direita, para cima, direita, direita, para cima, direita, para cima. Chegamos. Só troquei de lugar. Beleza? Ah, mas aqui, então se você está trocando essa galera de lugar aí, que são essas todas as setinhas, eu estou trocando quantos elementos de lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Se eu estou trocando 9 elementos de lugar, eu estou permutando 9 elementos. Ou seja, 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porém, né, o porém apareceu de novo. E se eu chegar aqui, aí a Maria Eduarda vem e fala para mim: ô Vaguinho, troca a 7ª setinha com a 9ª setinha de lugar. Tudo bem, Maria Eduarda, vou trocar. Vou passar o para cima de cá e vou passar o de cima para lá. Que caminho que é esse? É o mesmo caminho que eu tinha feito de azul. Nada mudou. Ah, não, Vaguinho, então troca para mim a 6ª, a 5ª posição com a 6ª posição de lugar para mim, por favor. Tá, então tá. Eu vou passar o comando da 5ª para a 6ª e a 6ª para a 5ª. Troquei. Continuou o quê? Direita, cima, direita, cima, direita, direita, cima, direita, cima. Olha lá, o caminho continuou sendo o caminho azul. Voltando lá no anagrama, troca de elementos repetidos não altera o resultado.
troca de elementos repetidos, direita, 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 se você trocar as direitas de lugares, continua sendo o mesmo caminho. Então eu preciso resolver esse problema dividindo por 5 fatorial. Mas, Vaguinho, mas por que 5 fatorial? Porque eu estou trocando 5 direitas de lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, eu tenho 4 subidas, 4 cimas. 1, 2, 3, 4. Preciso resolver esse problema, porque se você trocar esses comandos cima de lugar entre eles, você não muda o resultado. Então eu preciso dividir por 4 fatorial. Que é o mesmo exemplo que eu fiz aqui, ó. Que é chamado combinação com repetição. Aqui também é a mesma coisa, pode ser pensado combinação com repetição. Né? Então nós temos aí 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vaguinho, por que você parou no 5? Porque tem um 5 lá embaixo. Aí eu já vi que eu posso cancelar. E o 4 fatorial nós precisamos desenvolver. 4 vezes 2 dá 8, posso simplificar. O 9 com 3 dá 3. Temos aí 21 vezes 6. 126 maneiras diferentes de você sair do ponto A e chegar do ponto B da maneira mais rápida. Matemática é chique, né? Não. Vamos combinar. Fala que não é. Olha que raciocínio mais inteligente, cara. Você contar isso aí. Não tem base. A matemática é fora de base mesmo. Pra que fórmula, né? Pra que você vai gastar saúde sempre decorando as fórmulas? É claro que às vezes decorar é bom, mas olha que resolução linda da gente pensar. Que a matemática não dá. É fora de base. Discutível isso. Vamos fazer mais um exemplo que tem tempo de aula ainda. Vamos pensar comigo nesse exercício. Ele é bem mais simples, tá? Um grupo de 6 amigos, sendo 2 meninos, vou colocar 2 Hs, e 4 meninas, eu vou colocar 4 Ms. Estão comemorando a formatura do ensino médio. O fotógrafo solicitou ao grupo que se sentassem em um banco de 6 lugares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que os meninos sentassem nas extremidades do banco. E que os meninos sentassem nas extremidades do banco. Com essa configuração, qual que é o número de maneiras distintas que o grupo pode se sentar? Eu tô lendo aí, Marituano, o que você falou. Então vamos lá. Pessoal, é uma outra dica que eu gosto de dar também, esses tracinhos aí que eu faço, vocês viram que toda vez eu faço tracinho, ajuda muito você pensar, porque você tem que pensar nos tracinhos. Né? E o arranjo, outra forma que eu vou falar, dica, para que você vai pensar em arranjo como fórmula? Não precisa. O único que você precisa de fórmula é a combinação, que ajuda. Agora, a permutação com repetição você não precisa, porque é só você analisar quantas opções em cada casinha. O arranjo também é a mesma coisa.
né? Porque a ordem não importa. Então a única forma que convém mesmo você decorá-la é a da combinação, tá? Por que eu estou falando? Olha que eu vou fazer esse exercício. A ordem dos elementos altera o resultado? Sim. Se eu colocar fulano e beltrano, e depois eu colocar beltrano e fulano, a ordem muda. Então, já descartei combinação. Ou vai ser arranjo, ou vai ser permutação. Acabou, você não precisa pensar mais nada. Esquece tudo que é fórmula agora que eu falei para vocês. A partir do momento que você descarta a combinação, você já começa a pensar em tracinhos, igual eu estou fazendo aí. Tá? Então vocês viram. O que eu fiz primeiro? Descartei a combinação. Como que eu descartei a combinação? Eu vi que a ordem dos elementos troca. Né? Já que eu estou colocando a galera em fila, na formatura, se eu sentar na frente e um atrás, e o Beltrano atrás, aí eu passo o Beltrano para frente e eu vou para trás. É uma forma diferente de sentar. Então, eu vi que a ordem é importante. Se você garantiu que a ordem é importante, esquece combinação. Esquece combinação completa. E pensa só em tracinho, raciocínio. Esquece fórmula também. Por que eu estou dizendo isso? Olha lá. Coloquei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre resolva o que é o problema. O que é o problema? Os meninos. Mas por que os meninos são problemáticos? Porque eles têm que sentar na extremidade. Então, coloquem eles sentados. Quantas opções de escolha eu tenho para colocar o menino aqui? Já que eu sei que esse cara é menino e esse cara... Ó, menino é com H. Já que eu sei que o primeiro da fila tem que ser homem e o último da fila tem que ser homem. Não tem escolha, não tem que discutir isso não, porque o exercício disse, os meninos se sentam nas extremidades. Mas agora eu poderia ter colocado o Alberto com o Leandro e eu posso trocar o Leandro com o Alberto. Continua na configuração do exercício. Ou seja, quantas opções de escolha eu tenho para a primeira fila? 2. São 2 homens, qualquer um dos dois pode sentar. Escolhe um. Coloca ele sentado lá. Coloca o meliante sentado lá. Tem um menino de pé ainda. Esse menino só pode sentar na última. Ou seja, uma opção de escolha. Agora, graças a Deus, tá os meninos sentados nos devidos lugares. Eu vou resolver o problema das meninas. Só que as meninas não têm opção. Elas têm que sentar no meio deles. Ou seja, e não tem. Ninguém briga com ninguém. Todo mundo pode sentar do lado de todo mundo. Então, quantas opções de escolha você tem para o segundo lugar da fila? Qualquer uma das 4 garotas. Ou a primeira menina, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então você tem 4 opções de escolha. Beleza, colocou uma sentada. Tem 3 em pés. Aqui você tem 3 opções de escolha. Coloca ela sentada, 2 escolhas. Coloca ela sentada, uma escolha. Para que vai pensar em fórmula? Se pelo princípio fundamental da contagem, quando você pensa por etapas, o princípio fundamental da contagem te garante que a forma de todas as etapas é a multiplicação. Vem e multiplica todo mundo. Porque eu preciso de um menino e uma menina e uma menina e uma menina e uma menina e um menino. E um homem. O i quando você fala te garante multiplicação. O ou te garante soma. Que na aula que vem nós vamos começar com probabilidade e esse i e esse ou são essenciais. Então, pelo problema aí, é só fazer 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 2, 48 filas diferentes de montar esse exercício. Que, na verdade, o que eu acabei de fazer? Fórmula. Eu acabei de fazer arranjo de 2, estou escolhendo 1, vezes permutação de 4. Ué, Vaguinho, que arranjo que é esse? 2 meninos. Eu estou escolhendo 2 meninos para 2 lugares. É a mesma coisa. Desculpa. 2 e 2, 2 e 1 é a mesma coisa. 2 meninos, estou escolhendo 2 lugares para eles, que é o primeiro e o último. A ordem importa, a natureza importa, arranjo. E embaixo, você tem, no meio, 4 mulheres para 4 escolhas. Lembra que eu expliquei ontem? Quando o número de escolhas é igual ao grupo,
que vai vir a escolha, de 4 eu estou escolhendo 4, é permutação. Porque eu estou simplesmente permutando 4 pessoas de lugar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, permutação de 4, que é a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Joga na fórmula. A fórmula do arranjo é n fatorial, n menos p fatorial. Não é essa que eu passei para vocês? Ó, vai ficar 2 fatorial, 2 menos 2, 0 fatorial, que é 1. Então ficou 2 fatorial, 2 vezes. O que é permutação de 4? Expliquei para vocês que a permutação de n elementos é n fatorial. Então, a permutação de 4 é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá, é exatamente o nosso raciocínio inicial. Deixa eu mudar aqui porque eu acho que alguém falou no chat. Sempre você dá para fazer o arranjo com repetição. Sempre. O único que às vezes fica mais chatinho é a combinação. Mas se você descartar a combinação, lança tracinho que você resolve qualquer coisa. Mas aí você tem que resolver pensando, né? Ah, eu tenho que resolver igual eu fiz lá. Eu tenho que colocar o menino sentado na primeira e na última. Então resolve o problema deles. Você não vai querer abraçar o mundo e resolver o problema do mundo. Vai resolvendo aos pouquinhos. Vou resolver o problema dos meninos, depois eu resolvo o problema das meninas. Vai comendo o problema pelas beiradas até você abraçar o problema e resolver ele, entendeu? Aí passo a passo vocês vão conseguindo resolver aí. Tá vendo? Eu resolvi sem fórmula. Arranjo de permutação sai tranquilamente sem fórmula. A combinação também sairia, mas aí você tem que pensar mais uma coisa que não pode ter troca de ordem. Né? Igual eu expliquei na aula passada lá dos grupos, que eu tive que dividir 12 por 6, eu acho, não 12 por 4, não lembro. Né? Mas você consegue fazer. Então, pessoal, encerramos a análise combinatória aí. Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível aí de informações, de dicas, né, que eu posso dar, porque quem já foi meu aluno sabe que quando a gente trabalha com análise combinatória é praticamente 2 meses só com análise combinatória, né? Mas eu espero que vocês tenham revisado bem aí a matéria, o conteúdo. Tentem fazer a lista, tá? A lista tá boa, tá bem variada, tem exercícios de completa, tem de permutação com repetição, tem de arranjo, tá? Pode falar, Isadora. Ela... ah, sim. Não, mas... Ah. Não, porque eu acho que você está fazendo diferente. Você não está mudando todo mundo de lugar. Você está pensando em pessoas diferentes, sexos diferentes, no caso. Você não está fazendo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você estivesse fazendo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você estaria sim misturando todo mundo aí de lugar. Mas eu separei o sexo. Eu coloquei 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, eu troco os homens de lugar. O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu troco as mulheres de lugar. Eu não estou misturando todo mundo, entendeu? Exatamente. Por isso que dá para resolver. Lá da lista? Beleza, então. Qualquer coisa tiver dúvida na lista, na aula de semana que vem a gente pega ela e resolve. Pessoal, valeu pela presença, tamo junto e até semana que vem, se Deus quiser, beleza? Já já eu mando a lista lá pra vocês também, o gabarito dela. Abraço.